Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 5 de julho de 2019. Tá um dia aqui chuvoso, né, com ventinho. Então, se vocês escutarem barulhinho, é chuva caindo, tá? Mas vamos gravar assim mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no vídeo do Senhor que se diz pastor, mas ele não é pastor, porque o único pastor é Yahushua, né? Anchieta Carvalho. O título da pregação é O Deus da Providência, certo? É da Maranata, né? Então, vamos lá. Aí. Eu esperei um pouquinho a chuva, sabe, amados? Pra ficar melhor, né? Peraí. Ai, ai. Eu acho que assim tá bom, né, amados? Dá pra ver. Tá perfeito. Dá pra ver, tá ótimo. Então tá, vamos continuar aqui, tá bom, amados? Que se relaciona com Deus, que ouve a voz de Deus, que conhece quem é o Senhor. Deus tirou aquele povo do Egito. E quando eles achavam que não tinha água para beber, queriam morrer ali, da rocha brotou água. Deus ia suprindo à medida que as necessidades iam aparecendo. Deus faz assim com você. As necessidades, às vezes, Deus permite as nossas necessidades chegarem até um limite, chegarem até um ponto. Havia momentos em que Israel dizia: nós vamos morrer aqui de sede. Olha, Deus nos deixou para nos matar, Deus nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Deus é responsável, irmão. Deus é responsável. Ele não te tirou do mundo para te matar no deserto da vida. Ele vai te provar. É bem verdade que Ele vai te fazer compreender que nas suas necessidades só há uma maneira de supri-las: dependendo dEle, aprendendo a conviver com Ele, tendo intimidade com Ele, se utilizando desse recurso glorioso que é a oração. Diz a palavra de Deus, no capítulo 16 do livro do Êxodo, diz a palavra que o Senhor havia transformado as águas de Mara, um pouco antes. As águas de Mara, que eram amargas, foram transformadas em águas doces. Israel bebeu daquelas águas. De repente, Deus levou o povo de Israel até um determinado local chamado Elim, onde haviam fontes de águas. Deus queria mostrar sempre uma coisa: o trajeto que eu levo o meu povo é um trajeto onde eu vou suprir todas as vossas necessidades. Mas às vezes a fé, ela é meio desconfiada. Às vezes nós estamos caminhando com o Senhor e basta surgir uma situação inesperada para nós, porque Deus nunca é pego de surpresa em absolutamente nada. Aprende uma coisa: não há uma situação sequer que você venha viver, que você esteja vivendo ou que ainda irá viver, que Deus não saiba. E Deus não apenas permitiu aquilo, mas Deus quer glorificar o nome dEle no meio daquela situação. Mas o que eu estou percebendo nessa mensagem, tá? Eu não vi, estou vendo agora. É que ele está passando o que aconteceu com o povo de Israel, né, no Egito. Ele foi liberto né, foi libertado do Egito e foi pro deserto. Ele está passando para os dias de hoje. Só que até agora ele não está falando nada do espírito. Ele está falando tudo físico. Ele está falando que Deus pode fazer qualquer situação, ou seja, uma situação física. Coisas que a gente vive na vida temporal. É lógico que Yahweh, ele supre as nossas necessidades. O próprio Yahushua mesmo disse que nós não temos que andar ansiosos pelo que havemos de comer ou de beber, de vestir, né? Porque o Pai, ele cuida dos lírios do campo, não vai cuidar de nós, né? Então, e ele mesmo diz: basta cada dia o seu mal. Então, ou seja, Yahweh, ele cuida sim de nós,
Mas o foco é o entendimento no espírito. E até agora ele não está falando nada do espírito, está falando da coisa dessa vida temporal, dos problemas que as pessoas têm, que cada um de nós teremos situações difíceis, mas isso é no físico. Ele não está falando nada, até agora ele não falou nada no espírito. Entende por quê? Porque esses líderes religiosos, eles não conhecem o que é espírito. Eles não sabem o que é ter uma vida no espírito, no entendimento. Por quê? Porque eles também são convertidos a uma religião. Eles não são convertidos a Yahushua. Eles não seguem o caminho que é Yahushua. Eles seguem o caminho da religião. Eles seguem o caminho de outros líderes religiosos que instruem eles a ensinar de maneira errada ao povo. Então, o que acontece? Os líderes ensinam conforme aprenderam na teologia, tá? Que eu digo até que é terrologia, né? E eles ensinam conforme eles aprenderam na terrologia, fora da escritura, de maneira contrária à escritura. Aí pega a parte da Bíblia e passa para os dias atuais. E sendo que, no entendimento, o que o Pai quer é que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e em verdade? É você ir à porta estreita, que é Yahushua. Essa porta, são poucos que encontram, porque essa porta é no espírito, no entendimento, quando você crê. E você sair do templo físico e passar seu templo. Então, você passa seu tempo. Então, isso é no espírito. Aí você começa a andar uma vida no espírito. Por quê? Porque o próprio Yahushua vai te levar ao Pai e o Pai vai te encher do espírito. Mas até agora esse senhor aqui não está falando nada do espírito, está falando problemas cotidianos que Deus pode resolver, que Deus vai resolver, beleza. Mas é problema cotidiano. E a vida no espírito? Cadê a vida no andar no espírito? No como proceder? Aqui ele não fala. Por quê? Porque ele desconhece. Tanto que ele não fala nem de Yahushua, ele está falando Deus, por quê? Porque na verdade esses líderes não conhecem nem quem é Yahushua, não conhecem o caráter de Yahushua, porque não segue Yahushua, segue outros homens, outros líderes. E isso é grave, amados, porque essas pessoas vão seguindo esses homens pensando que eles são homens de Deus. Então é triste isso. Vamos continuar. Deus faz isso. Porque é no meio da luta que você aprende a buscá-lo. É quando você sente o aperto que você vai aos pés dele. É quando a necessidade precisa ser suprida. E às vezes até alguns estão, como no capítulo 16 do livro de Êxodo, sem entender por que Deus os levou até um determinado ponto e não tinha nada o que comer. Então vocês vejam, ele diz que é na luta que a pessoa busca Deus, na necessidade. É isso que acontece, amados. A pessoa busca a Deus não por ele ser Deus. As pessoas buscam para suprir suas necessidades. Eles não vão a Yahushua, que é o caminho, para ir a Yahweh, para adorar em espírito e verdade. Independente do que está acontecendo ou não. Mas eles vão no templo físico para buscar a Deus, para sanar sua necessidade, para resolver suas necessidades. É isso que acontece. E foi isso que Yahushua disse quando ele multiplicou os pães, os 5 pães e 2 peixinhos, que a multidão estava lá, que ele estava falando com a multidão, e ele multiplicou, né, que o menino deu os 5 pães e 2 peixinhos, e Yahushua multiplicou, e aí todos comeram, se fartaram. E aí quando eles se fartaram, ainda sobraram 12 cestos de pães, né? Como está escrito de peixe. E depois o povo foi procurar Yahushua. E ele disse, vocês estão me procurando por a comida que perece. Mas eu dou uma comida que... Eu sou pão vivo. Então a comida que eu dou, ela é no espírito, no entendimento. Ou seja, a comida que ele dá, o pão vivo, é no espírito. Só que as pessoas, elas estão buscando a Deus, né, nesses tempos físicos, para resolver problemas nessa vida temporal, certo? Que cada um de nós vai ter problemas, lógico que vamos, mas na verdade as pessoas não estão buscando assim realmente Yahushua no entendimento. Por quê? Porque as pessoas nem leem a escritura, são poucos que leem, amados. E quando lê a Bíblia, não a escritura, lê a Bíblia contaminada com capítulos, versículos e epígrafes e não entende o contexto. Quando não lê somente versículos isolados que os pastores indicam. Entende? Que os pastores falam no culto. Então o que acontece?
as pessoas não vão à porta, porque a escritura é bem clara, e Yahushua disse, vinde a mim. Não é para ir num templo físico, não é para ir numa religião, mas tem que ir a ele. Inclusive isso ele mesmo está dizendo em João 8, né? Quando ele multiplicou os pães, em João 8, ele diz isso, né? Vinde a mim. Ele falou para os líderes religiosos, vocês examinam as escrituras, porque dizem que, porque vocês pensam que nela tem a vida eterna, né? Mas elas testificam de mim, ou seja, as escrituras testificam de Yahushua. Mas vocês não vêm a mim para obterem a vida, para terem vida. Então, o segredo é a gente ir a Yahushua. O negócio é a gente ir a Yahushua. Ele mesmo disse, vinde a mim. Mas o negócio é que as pessoas estão tão cegas no engano da religião, que vai num templo físico onde o Altíssimo não habita, que vai ouvir um líder religioso que não é pastor, que é o único pastor é Yahushua, que vai na porta larga, que é a porta da religião, e se converte à religião, e não ao verdadeiro pastor que é Yahushua, ao verdadeiro, ao único pastor, porque Yahushua é o único pastor, ao verdadeiro pastor e único pastor salvador que é Yahushua, que nos leva ao Pai, né? Então, isso é um erro muito triste, muito grave das pessoas, que as pessoas não conseguem entender que elas estão convertidas a uma religião e não a Yahushua. Tanto é que quando a gente fala que o nome de Jesus é um nome falso, eles debatem, defendem o nome de Jesus. Por quê? Porque a religião deu esse nome, o sistema religioso, né? Que a maçonaria está envolvida nisso, porque a religião veio da maçonaria. E eles colocaram o nome Jesus e o povo defende o nome de Jesus. Por quê? Porque o povo, ele é convertido à religião e não a Yahushua. Vamos continuar. Imagine uma coisa, o Egito havia ficado para trás, não havia como retornar mais para o Egito. Retornar para o Egito era morrer. Agora Israel tinha que prosseguir. Mas como? Eles iriam plantar como? Iriam colher de que maneira? Qual era o celeiro que eles iam colocar as coisas? E a palavra de Deus diz que eles começaram então a murmurar. Porque o crente, quando ele duvida do poder de Deus, ele começa a murmurar. Ele começa a dizer mais ou menos o que Israel disse. Olha, Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Olha, aparentemente as coisas estão caminhando bem. Eu vi as águas do Mar Vermelho se abrir. Eu vi a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Já vi muita coisa na tua presença. Mas agora eu não estou entendendo nada. Porque se o Senhor não entrar com a providência, nós vamos morrer. Você já se sentiu assim, irmão? Alguma vez você já se sentiu dizendo, eu conheço o Senhor, mas eu não sei por que Ele está permitindo eu viver essa situação? Mas o problema, amado, é que as pessoas não conhecem Yahweh e não conhecem Yahushua dentro do tempo físico. Por quê? Porque eles não estão aí. Então, se eles não estão aí, no tempo físico, porque eles não habitam em templos feitos por mãos humanas, as pessoas não conhecem o verdadeiro Deus. As pessoas nem conhecem nem o falso Deus, porque o próprio Yahushua disse em João 4, ele disse para a mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem. Então, as pessoas aí estão adorando um falso Deus, e esse Deus se passa por Yahweh, que é o verdadeiro, e as pessoas não conhecem. Por quê? Porque não conhecem nem o nome. Ele tem vários nomes. Então, não tem como a pessoa conhecer uma pessoa que tem vários nomes. Entende? Porque o nome só tem um e não se traduz. O nome do pai é Yahweh, o nome do filho é Yahushua. Então não tem como. E vocês vejam que ele fala, nós conhecemos, mas ele sempre está falando de problemas cotidianos. Problemas cotidianos. Mas ele não fala do andar no espírito. O próprio apóstolo Shaul, ele disse, né? Eu sei andar na fartura, como sei andar na pobreza, sei tipo passar fome, como sei o que é ter muito, como sei o que é ter pouco. Ou seja, o apóstolo Shaul, ele passou por muitas coisas, mas ele sempre andava no espírito. Por mais que ele passava problemas aqui nessa vida temporal, né, quando a gente lê ele falando as cartas dele, né, de orientação,
né? Shaul é o Paulo, né? Que na verdade o nome dele é Shaul, não Paulo, né? A gente vê ele falando de problemas que ele passou, ele foi preso, levou 39 chibatadas. Então ele levava 39 chibatadas, não podia levar 40. Se ele levasse 40, eles não podiam mais bater nele. Então ele levava 39 chibatadas para depois eles poderem dar de novo mais 39 chibatadas e assim ia. E mesmo assim, ele andava no espírito, ele falava no espírito, ele não falava nada físico. Entendeu? Ele fala uma coisa na escritura que é interessante. Atribulados, como é que é? Perseguidos. Vamos ver aqui onde é que está escrito, amados. Perseguidos sim, mas não desanimados. Deixa eu ver onde é que está escrito. Bíblia. Que o apóstolo Shaul disse. Vamos ver. 2 Coríntios 4. Olha, 2 Coríntios 4, 9. 2 Coríntios 4, 9. Veja bem o que ele fala, ó. 4. Olha, eu vou até ler esse capítulo todo com vocês para vocês verem o que o apóstolo falava, porque ele falava no espírito, no entendimento. Por mais que ele passasse coisa nessa vida, ele não buscava Yahushua, não seguia Yahushua e não andava em arro para suprir necessidades dele. É lógico que foi suprido, que ele passou muito sufoco, muitas tribulações, né? Ele morreu. Só que esses líderes religiosos, eles não vão falar isso. Eles vão falar que se você buscar Deus, se você for fiel a Deus, que Deus vai suprir suas necessidades, né? Que Ele é o Deus da providência, como esse Senhor mesmo, Anchieta está falando aí. Mas ele não vai falar que os apóstolos foram mortos, foram apedrejados, foram decapitados, foram presos. Ele não vai falar isso. E eles passaram isso nessa vida temporal. Mas eles andavam no espírito. Então vocês vejam bem. Olha o que ele diz aqui. Portanto, visto que temos este ministério pela compaixão que nos foi dada, não desanimamos. Veja, não desanimamos. Eles estão passando problemas, né? Devido as pessoas rejeitaram o nome de Yahushua, até hoje acontece isso. Mas não desanimemos, olha isso. Antes, renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Yahweh. Veja, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Yahweh. Não é isso que esses líderes religiosos fazem? Usam de engano e torcem a palavra de Yahweh. Vocês vejam bem, e a palavra de Yahweh é Yahushua. Então vocês vejam, ele está falando que ele não torcemos, nem torcemos a palavra de Yahweh, ou seja, não mudamos a palavra de Yahweh, não pegamos parte da palavra de Yahweh para ter benefício próprio. É isso que ele está falando. E é isso que esses líderes fazem, pega versículos isolados, né? Como esse homem mesmo falou somente um versículo, né? No Salmo, acho que 155, eu não me lembro mais, nem me lembro mais qual o Salmo que ele falou, né? Esse Senhor, e deu somente um versículo desse Salmo, tá? Não é 155 não, amado, acho que é 105, acho que foi 105:40, eu acho que ele passou. Deu só um versículo e está falando, aí está citando as passagens do que aconteceu com o povo de Israel, que saiu do Egito e que ficaram no deserto e tal, mas para poder falar que Deus provê. Mas ele, em momento nenhum, vai falar que os apóstolos passaram por provações, que ele foi morto apedrejado pelos líderes religiosos, e foi morto apedrejado, que Paulo ele foi decapitado, que João ele foi preso, João Pedro, porque eles converteram, eles falaram no pátio do templo, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram a Yahushua, saíram da religião e foram para Yahushua, deixaram de ser o templo e foram o templo, passaram a ser o templo. E aí eles foram presos pelos líderes religiosos, isso ele não vai falar. Mas a vida, eles prometem vida boa aqui nessa vida temporal. Tá? Enquanto que Yahushua diz que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, porque ele disse, basta cada dia o seu mal, porque a vida com Yahushua aqui nessa terra
Não tem oba-oba. É lógico que o Pai supre, mas nós passamos necessidades. Até porque nós somos perseguidos, rejeitados pelo nome Yahushua. Não pelo nome Yahushua, porque nós cremos em Yahushua, não é pelo nome de Yahushua, mas é por causa do nome de Yahushua, por causa do nome de Yahweh, nós somos rejeitados, maltratados, desprezados, entendeu? Mas na verdade as pessoas desprezam não é a nós, mas é o próprio Yahushua, o próprio Yahweh. Os nomes deles que são desprezados, que são rejeitados. E por isso nós passamos privações, nós passamos vários problemas por conta disso. Mas isso é no entendimento. Por quê? Porque as pessoas, elas não entendem e querem levar a gente para a religião. Então há um conflito, a gente não mistura, né? A gente não mistura assim, tipo, o entendimento do espírito com o entendimento físico. Então nós passamos por provações, e por nós passarmos por provações, nós somos perseguidos. E foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles foram perseguidos até a morte por causa do nome de Yahushua e do nome de Yahweh, que eles não aceitavam. Tanto que os líderes religiosos, eles proibiram Pedro e João de anunciarem a Yahushua. Falou, não fale desse nome. E eles disseram, convém obedecer a Yahweh ou obedecer às autoridades? Não, convém obedecer a Yahweh. Então eles deram essa resposta para os líderes religiosos. Isso está bem claro em Atos 4. Então, vamos ver aqui, ó. Antes anunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, ou seja, renunciamos, ou seja, os procedimentos secretos e vergonhosos. Quais são esses procedimentos? Procedimentos maçônicos, que já existiam naquela época. Que a maçonaria que fundou as religiões, amados. É isso que ele está falando. Tá? E vergonhosos, porque são vergonhosos por quê? Porque não adoram a Yahweh, eles adulteram a palavra, eles adulteram o adorar, porque eles estão adorando um Deus falso, se colocando como verdadeiro. Então é adultério espiritual. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Yahweh. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Yahweh. Mas, se a nossa promessa está encoberta, porque o evangelho aqui é promessa, tá? Mas se a nossa promessa está encoberta, para os que estão perecendo é que está encoberta. Por quê? Porque eles estão no engano da religião, não estão em Yahushua, estão na religião. Estão convertidos na religião, vejam bem. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz da promessa do esplendor de Yahushua, que é a imagem de Yahweh. Vocês vejam bem, o Deus desta era, tem outra Bíblia que está, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes. Por quê? Porque esses que vão no templo físico, eles são incrédulos, amados, descrentes. Por quê? Porque as pessoas que vão num templo físico e não são um templo, mas precisam de um templo, não creem que eles são um templo. Isso é incredulidade. Porque aquele que crê que é o templo, não vai mais a um templo físico, mas passa a ser o templo do Espírito. Então vocês vejam bem. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Yahushua, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Yahushua. Veja, nós pregamos a quem? A Yahushua, porque o caminho é Yahushua. Então é isso aí. Nós que andamos no Espírito, nós pregamos o caminho que é Yahushua, e não o caminho de uma religião. Tá? Pois Yahweh disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento do esplendor de Yahweh na face de Yahushua. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Yahweh e não de nós. De todos os lados somos pressionados, olha isso. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Veja, desespero vem de terrom. Tá? Em Yahweh, nós não temos desespero. Por quê? Porque terrom se alimenta desses sentimentos negativos. Tá certo? Ele se alimenta desses sentimentos. Então, nós que andamos no Espírito, nós não andamos em desespero. Por quê? Porque desespero não é de Yahweh. Yahweh é calmo, ele é manso, ele é tranquilo. Tá? Ele não é desespero, mas ele é calmo.
Tá? Então vocês vejam bem, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Veja, esse Senhor não vai falar da perseguição por amor do nome de Yahushua. Por quê? Porque na verdade o sistema religioso, ninguém é perseguido. Por quê? Porque o sistema acolhe, porque eles estão convertidos ao sistema religioso. Então, eles aceitam o nome de Jesus e adoram esse nome que o sistema maçônico colocou para ser adorado. Então, eles não são perseguidos. Pergunta para um evangélico, ou vocês evangélicos que estão assistindo esse vídeo. Pensem, reflitam se vocês, católicos, estão sendo perseguidos por adorar o nome de Jesus. Pensem se vocês estão sendo perseguidos, né? Então, veja, a perseguição qual é? De estar sendo rejeitado pelo nome de Jesus? De estar sendo maltratado pelo nome de Jesus? Agora vai falar de Yahushua para ver se as pessoas não fogem de vocês, né? Se a pessoa não foge. É isso que está acontecendo, até mesmo comigo. As pessoas mal falam comigo, são poucos que falam comigo que estão no sistema. Por quê? Porque não aceitam o nome Yahushua. Então vejam, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então, vocês vejam bem, somos perseguidos. Ele está falando, olha, ele não disse assim, olha, nós servimos a Yahushua, nós andamos nele, em Yahushua, nós andamos no Espírito, então nós temos uma vida de oba-oba, e nós temos vida plena aqui nessa terra, e nós temos saúde, nós gozamos de uma excelente saúde aqui nessa terra, e nós temos tudo oba-oba, chove pão do céu, sabe, aqui para nos alimentar, e nós temos tudo do bom, do melhor aqui nessa terra. Não é isso que ele está dizendo. E nós temos carro, casas e tudo de bom aqui, porque nós somos cabeça e não cauda. Não é isso que o apóstolo está dizendo aqui não, amados. Então vocês vejam que o que os líderes religiosos pregam é totalmente contrário do que está na Escritura. Veja o que ele está dizendo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abandonados por quem? Por Yahweh e por Yahushua, porque ele não abandona. Mas nós somos perseguidos por esse sistema podre, que está aí, que é tudo a mesma coisa. Sistema maçônico, desses falsos judeus, que são os judeus da ONU, que não são os judeus verdadeiros, como está escrito em Apocalipse. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo morrer de Yahushua. Veja, morrer de Yahushua. Qual o morrer de Yahushua que ele está falando? O morrer na carne, porque a nossa carne está mortificada. Quando Yahushua morreu no madeiro, né? Todo o nosso ser carnal, toda a nossa concupiscência da carne foi lá no madeiro também. Estava lá no madeiro todo o nosso pecado. Então, quando a gente vai para Yahushua, e o Pai nos enche do Espírito, então o nosso ser carnal ele é mortificado, a carne é mortificada e o Espírito é vivificado. Por isso que ele está falando, trazemos sempre o nosso corpo morrer de Yahushua. O morrer de Yahushua, qual o morrer? O morrer carnal e o viver no Espírito, para que a vida de Yahushua também seja revelada em nosso corpo. Veja isso, a vida de Yahushua seja revelada no nosso corpo, não só no entendimento, mas também no nosso corpo. Quando a gente realmente está vivificado no Espírito e mortificado na carne, até o nosso corpo resplandece a vida de Yahushua. É isso que ele está dizendo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Yahushua, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Veja bem, somos entregues à morte. Ele não está falando, nós vamos ter uma vida de oba-oba. Não. Ele está falando de morte, de perseguição, de tribulação, sabe? É isso que o apóstolo está falando, tá certo? Mas quando a gente anda no Espírito, isso não nos desanima, porque Yahweh e Yahushua não nos abandona. É isso que ele está falando. Então, pois nós estamos vivos aonde? No entendimento também, nesse corpo temporal, mas também no entendimento. Somos sempre entregues à morte por amor a Yahushua. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal.
Qual é a vida? A vida no entendimento, no espírito. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Tá certo aqui, ó? De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Yahushua dentre os mortos, quem ressuscitou Yahushua dentre os mortos? Yahu, o Pai. O Pai ressuscitou o Filho. Vocês vejam bem. Também nos ressuscitará com Yahushua e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a benevolência que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de agradecimentos para o esplendor de Yahweh. Por isso, não desanimamos. Ele não está dizendo aqui, por isso, vamos viver alegres, felizes, né, felizes nessa vida temporal, porque nós estamos tudo bom do melhor, porque nós não temos problemas, porque a vida aqui é oba-oba. Não é isso que ele está dizendo. Ele disse, não desanimamos. Por quê? Porque a perseguição vem, tribulação vem, abatimento vem, mas a gente não fica desesperado, a gente não fica angustiado, a gente não perde a fé. Nós andamos no espírito, no entendimento. Tá certo? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esse interiormente é no entendimento. Nós estamos sendo renovados. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um esplendor eterno que pesa mais do que todos eles. Veja, os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Olha o que ele está falando. A gente passa sofrimentos aqui, mas esse sofrimento que ele está falando que é leve e momentâneo, não é porque a gente vive uma vida de oba-oba, mas é porque nós andamos no espírito. Então, o que a gente passa aqui é uma coisa momentânea, é temporal, vai passar. Quando a gente sair desse corpo temporal, vai passar. É isso que ele está falando. Então, vocês vejam, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós um esplendor eterno que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, ou seja, não no físico, não na religiosidade, mas no que não se vê, ou seja, no entendimento, no espírito, pois o que se vê é transitório. Veja, até o que a gente passa nessa vida temporal, os problemas, isso é transitório, mas o que não se vê é eterno. É isso que ele está falando. Não fixa seus olhos nesse mundo, nessa vida temporal, nos problemas dessa vida, mas vamos fixar os nossos olhos no espírito, que é eterno. É isso que ele está dizendo. Mas os líderes religiosos aqui, eles não vão falar isso. Eles vão dizer que, que Deus é o Deus da providência, que Ele vai te abençoar e tal. Eles vão falar isso. É lógico que Ele cuida de nós, mas os nossos olhos têm que estar fixos no espírito, no entendimento do espírito, e não nessa vida temporal. Então vamos continuar aqui o que ele está falando, que até agora ele não falou nada do espírito. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que você não entende. Até aquilo que você não compreende. Você pode até não estar compreendendo absolutamente nada, mas eu quero te dizer que o Deus a quem servimos, Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. Então, vamos colocar aqui esqueci qual versículo que ele falou agora, amados. Vamos ver aqui. Alguma vez você já se sentiu dizendo, eu conheço o Senhor, mas eu não sei por que Ele está permitindo viver essa situação. E a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É isso, eu já tinha me esquecido, amados. Claro que eu esqueço. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles
que amam a Deus. Vamos ver onde está escrito. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vamos lá, vamos ler. Que eles pegam, amados, esses versos isolados, né? E bota para poder dar uma palavra de ânimo para a pessoa. Mas vamos ver o que o apóstolo está falando aqui. Vamos ver qual o sentido. Porque o apóstolo ele não fala bens dessa vida temporal, soluções de problemas dessa vida temporal. Ele fala no espírito. Então vejam bem, é lógico que o Pai, ele cuida de nós, mas o foco é no entendimento. Como o apóstolo disse, né, que a gente leu agora, em 2 Coríntios 4:4, que nossos olhos têm que estar fixos não no que a gente vê, ou seja, no espírito. Então vamos ver. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Yahushua. Porque por meio de Yahushua, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Veja, a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, por meio de Yahushua. Qual o pecado e a morte? O pecado da religiosidade, do físico. Porque quando a gente está na religião, a carne está vivificada. Então as obras da carne, ela aflora, né? Elas afloram as obras da carne. Mas ele nos libertou da lei do pecado e da morte. Qual a morte, amada? A morte no entendimento. Porque Yahushua nos ressuscitou. Yahushua nos ressuscitou juntamente com Yahushua. Quando nós saímos do engano da religião, nós somos ressuscitados no entendimento. Tá certo? Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, qual é a lei que ele está falando? A religiosidade. Veja, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Yahushua o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, não vivemos segundo a carne, ou seja, segundo o físico, segundo a religiosidade, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Veja bem. Então vocês vejam, aquele que tem a mente no Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então a gente vê no Espírito, não na carne, e não no físico. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Yahushua, porque não se submete à lei de Yahushua, nem pode fazê-lo. Qual é a lei de Yahushua? Que na verdade é mandamento, lei é mandamento. Que esse mandamento é o amor ao próximo, o amor ao Pai e o amor ao próximo como a nós mesmos. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Yahushua. Então vocês vejam bem. Quem é dominado pela carne que ele está falando são as obras da carne que a pessoa pratica por não estar no espírito. Por quê? Porque a pessoa está no entendimento carnal, no entendimento físico, está na religiosidade. Então as pessoas não conseguem andar no espírito. Por quê? Porque o espírito que habita na religião é um falso espírito, é o espírito da mentira e do engano, não é o espírito de Yahushua. Então a pessoa é dominada pela carne, tá certo? E não pode agradar a Yahushua. Por quê? Porque Yahushua não habita no templo feito por mãos humanas, e Yahushua não habita na pessoa que está agradando a carne. Por quê? Porque ele não pode habitar onde há pecado. Entende? Então ele precisa limpar o entendimento, ele ressuscita o entendimento, limpa o entendimento e para poder habitar. Então vocês vejam bem, que é dominado pela carne não pode agradar a Yahushua. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Yahushua habita em vocês, veja bem, se de fato o Espírito de Yahushua habita em vocês, ele está falando aqui no entendimento, mas no Espírito. Ele está mostrando o que é o Espírito, que é andar no Espírito, e o que é andar na carne. É isso que ele está falando. E se alguém não tem o Espírito de Yahushua,
o espírito de Yahushua, não pertence a Yahushua. Mas, se Yahushua está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Veja, o corpo está morto. Esse corpo é o quê? São os desejos carnais. Ele é mortificado, ele está morto. E o espírito está vivificado. Então vocês vejam bem. Mas se Yahushua está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. O corpo está morto por causa do pecado, porque o nosso corpo ele tem pecado, por causa do pecado ele está morto. Mas quando Yahushua está em nós, né, o espírito está vivo por causa da justiça, por quê? Porque o espírito de Yahushua habita em nós. Então o nosso entendimento está ativado, está vivo, tá certo? Então o entendimento com o espírito ele é fortalecido e a carne é enfraquecida, a carne está morta, tá certo? E se o espírito daquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos habita em vocês, quem ressuscitou Yahushua dentre os mortos? Yahu. Então aqui, ó, e se o espírito daquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o espírito de Yahu habita em vocês, aquele que ressuscitou Yahushua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu espírito que habita em vocês. Veja, o espírito que habita em nós, porque nós somos o templo. Não é o espírito de algo que habita no tempo físico, que ele não habita no tempo físico, ele habita em nós, que somos o templo do espírito. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Veja, a carne tem que estar morta. E quando nós andamos no Espírito, a carne é mortificada. Tá certo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Yahu são filhos de Yahu. Veja, todos os que são guiados pelo Espírito de Yahu. Mas para nós sermos guiados pelo Espírito de Yahu, nós temos que ir à porta estreita que é Yahushua. Ir no caminho que é Yahushua, que esse caminho é no Espírito, é no entendimento. E ele nos leva ao Pai. Tá? Então vamos lá. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Veja bem, amados, vocês não receberam um espírito que escravize. Que escravize é onde? Na religião, porque a religião é uma escravidão da mente. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Yahu. Se somos filhos, então somos herdeiros de Yahu e co-herdeiros com Yahushua. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos do seu esplendor. Veja, ele aqui não está falando que se a gente andar no Espírito, a gente vai ter uma vida de oba-oba, como esse pastor está falando, que o Deus da providência, que ele está falando que Deus vai suprir, que não sei o quê, e aquela coisa toda. Não é isso que ele está falando. Olha o que ele está falando aqui. Se de fato participamos dos seus sofrimentos de Yahushua, veja, para que também participemos do seu esplendor. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o esplendor que em nós será revelada. Veja bem, ele não está falando que nós teremos uma vida boa de oba-oba aqui nessa terra. Olha o que ele está falando aqui, amados. Veja como é contrário do que esses líderes pregam. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o esplendor que em nós será revelado. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Yahu sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Yahu. Veja, de que a própria natureza
criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Yahweh. Veja bem, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Veja bem, esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Então ele está falando no Espírito. Vocês vejam bem, ele está falando tudo aqui do Espírito, amado. Ele não está falando nada físico. Ele está falando no entendimento do Espírito. Mas os líderes religiosos, eles falam do físico passando para o espiritual. Ele aqui está falando no entendimento do Espírito, vocês vejam bem. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos separados de acordo com a vontade de Yahweh. Sabemos que Yahweh age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse aqui que ele falou, né? Esse aqui que ele disse. Mas você está vendo que o apóstolo está falando de sofrimentos, né? De tribulações, mas está falando no Espírito. Que nós temos que estar no Espírito, aguardando o que não vemos, né? No Espírito, e não esperando o que nós vemos. Então vocês vejam bem o que ele está falando. E sendo que o Senhor ali, esse Senhor da Maranata, está falando totalmente o contrário. Está falando do físico para o espiritual. Ele não está falando nada do Espírito. Então vocês vejam bem. Sabemos que Yahweh age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, foram chamados de acordo com o seu propósito, olha isso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de benevolência todas as coisas? Veja bem, aquele que não poupou seu próprio Filho. Lembra do vídeo do Paulo Júnior? Que ele falou que Deus matou o filho porque ele não poupou o filho, que ele falou do Billy Graham, que ele disse que Deus não poupou o filho, ele matou o próprio filho. Veja bem, isso aqui ele está falando, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, entendeu? Ele entregou, ou seja, ele deu para nós. Ele não poupou porque ele deu para nós o filho, para que nós recebêssemos o sacrifício, aceitássemos o sacrifício dele. Tá certo? E Yahweh não aceitou o sacrifício do filho porque ele deu. É diferente, ele deu o filho. Ele não pode aceitar o que ele dá. Se ele deu, ele não pode aceitar o que ele deu. Entende? Tipo assim, se eu dou uma caneta para o meu filho, eu não vou aceitar a caneta que eu dei para ele, porque eu dei para ele a caneta dele. Eu não posso aceitar alguma coisa que era minha e que eu dei para alguém. Entende? Então veja, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Quem os condenará? Foi Yahushua que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Yahweh, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Veja bem, ele aqui está falando, quem nos separará do amor de Yahushua? Será a vida boa? Será
Será casas boas nessa terra? Será luxo? Entendeu? Será uma boa saúde? Será? Não é isso que ele está falando. Olha o que ele está falando aqui, amados. Veja bem. Quem nos separará do amor de Yahushua? Será a tribulação? Mas eles não pregam isso nos templos. Ele fala que Deus vai providenciar, que Deus é o Deus da providência, que Ele vai dar vida boa, que você confie nele, busque nele, que Ele vai dar o melhor. Que Ele vai cuidar de você e que ele vai tirar toda a preocupação e que você não vai ter problema. Parece que é isso que esses líderes pregam. Mas, na verdade, nós andamos no Espírito, mas nós passamos tribulações. Veja, quem nos separará do amor de Yahushua? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Veja, outro versículo isolado que os líderes religiosos pregam para dar tese no que eles querem enganar o povo. Vocês vejam bem, eles falam, mas em todas essas coisas são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, ele diz assim, somos mais que vencedores, então você é mais que vencedor, então você vai conseguir ter um bom emprego. Você é mais que vencedor, então você vai conseguir ter um cargo público. Você é mais que vencedor, então você vai conseguir ter dinheiro. Você é mais que vencedor, então você vai conseguir ter carro, casa. Não é isso que ele está falando não, mas em todas essas coisas, quais coisas que ele está falando? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Veja bem, é isso que ele está falando. Todas essas coisas aqui, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam como eles pregam totalmente contrário do que está na Escritura, amados. Totalmente contrário. Vocês vejam bem. Então, vamos ver aqui o que ele vai falar aqui. Veja bem o que a gente leu nesse versículo Romanos 8, 28. E vamos ver o que ele vai falar desse versículo. Até o que você não entende. Até aquilo que você não compreende. Você pode até não estar compreendendo absolutamente nada. Mas eu quero te dizer que o Deus a quem servimos, Ele nunca perdeu o controle de absolutamente nada. O controle de Deus no mundo é um controle tão eficaz que a palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba e permita. Se Deus controla os fios de cabelo da nossa cabeça, quanto mais você, meu irmão. Se Deus alimenta, diz a palavra do Senhor, os passarinhos, quanto mais valeis vós do que as aves. Se Deus veste o campo, a flor do campo, a beleza do campo, quanto mais Deus haverá de suprir a necessidade do seu povo. Deus é um Deus que tem poder para fazer todas as coisas, e nada escapa ao domínio das suas mãos. Nada, absolutamente nada, irmãos. Enquanto Ele nos toma pela mão e vai nos levando, você pode até não entender, mas não murmure, dê glória, glorifique. Então veja bem, amados, eu vou parar essa parte aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Ele está falando, né? Vocês vejam bem, ele está falando que Deus supre, beleza. Yahweh realmente supre. Yahweh cuida de nós, né? Ele agora disse que falou esse versículo, né? Que se Deus ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de nós, né? Foi o que o apóstolo, foi o que o Yahushua falou. Mas ele não disse assim, basta cada dia o seu mal. Isso ele não disse. E Yahushua ele disse isso, basta cada dia o seu mal. Ele falou isso depois, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a continuação e aí eu vou ler essa parte com vocês de Yahushua, ele falando isso e no final ele falando, basta cada dia o seu mal. Ele não prometeu vida boa, vida de oba-oba nessa terra.
Ele não prometeu isso para nós. Ele prometeu a vida eterna. Tanto que vocês vejam que ele falou, né, que é o versículo de Romanos 8, 28, né, que Deus contribui, que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus, mas ele não disse todo o capítulo, o que realmente o apóstolo Shaul está falando, que ele está falando de perseguição, de tribulação, de fome, de nudez, ele está falando disso. Porque aquele que segue a Yahushua passa por esses problemas, mas nós não somos desanimados por estarmos por estarmos atribulados. Não, nós somos reavivados sempre no entendimento do Espírito. Nós somos animados, nós andamos no Espírito, nós somos cheios do Espírito. E isso que importa, porque a nossa visão, nossos olhos têm que estar fixados no entendimento do Espírito, não nessa vida temporal. Então, amados, os cachorros começaram a latir, né? Hoje com chuva, cachorro latindo, né? Mas é isso aí. Louvado seja Yahweh. Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.